Bom, nós vemos falando já nas últimas semanas, né, sobre criptografia, sobre blockchain, sobre criptomoedas, e quando nós falamos especificamente do blockchain, nós falamos sobre alguns negócios que podem ser viabilizados ou potencializados, né, por meio de uso de cadeias seguras de rastreamento e acompanhamento de produtos ou serviços, né? Então, nós temos a base do contrato digital, que permite que nós coloquemos uma marca, né, em qualquer tipo de negociação, e essa marca fica segura, né, dentro dessa rede, dessa cadeia de blocos, e assim eu consigo, por exemplo, como nós falamos anteriormente, rastrear um produto do consumidor, ou melhor, da fonte, né, do produtor até o consumidor. Posso usar também para um contrato. Faço um contrato com você de compra e venda de algum imóvel, alguma coisa, podemos registrar digitalmente esse bem, né? E ele fica, então, parte dessa rede e ninguém vai conseguir alterar essa transação ou fazer alguma apropriação indevida desse conteúdo, né? Então, a extrapolação disso para um mercado mais inusitado, vamos chamar assim, né, é justamente essa ideia do NFT. Então, traduzindo aí para português, né, os tokens não fungíveis, tentando explicar cada uma das palavrinhas, né? O token é basicamente a senha, né? A chave, a criptografia que te dá aquela autenticidade a respeito do bem que está sendo trafegado, né? Para a gente exemplificar bem o que é token, né? No passado, lá quando a gente começou a usar o internet banking, normalmente os bancos distribuíam para nós um aparelhinho, né, pequenininho, tal, que você apertava e saía um numerinho dentro dele, né? Esse numerinho era pedido quando você entrava no sistema, ele fazia lá uma validação, ou seja, tinha uma dupla verificação, né, entre o seu, que estava em seu poder, e aquele que está lá dentro do sistema do banco, e fazia então a habilitação da sua conta para você poder manusear a sua conta corrente. Então, token basicamente é esse protocolo, né, de segurança que agora não é mais usado com aparelhinho, né? Isso tudo já é feito digitalmente, e então token é daí a palavra. E o non-fungible, né? Porque não fungível. Fungível é de fundir, né? Quando você tem, por exemplo, um recurso financeiro, você recebeu um dinheiro e coloca lá na sua conta do banco, esse dinheiro se mistura com outro. Quando você for lá no banco e disser para o caixa, olha, caixa, eu queria resgatar aqueles R$ 1.000 que eu ganhei há um mês atrás, num trabalho que eu fiz, ele vai falar, Carol, você pode resgatar qualquer R$ 1.000 que você quiser, mas eu nunca vou saber qual é aquele que você recebeu, porque na hora que você colocou lá, ele se fundiu com o todo, né? Então, a ideia do não fungível é que você tem alguma coisa que é exclusiva e é específica. Então, ele não vai se misturar com nada. Quando você aplica, então, esse conceito de um token que garante autenticidade com alguma coisa não fungível, você tem, então, algo que pode ser rastreado em termos de quem é o proprietário daquilo, de onde ele veio, de onde ele surgiu, nas mãos de quem ele está agora, e toda a vida útil desse bem, né, poderá ser rastreada. Então, a ideia do NFT é isso. Eu posso aplicar isso para qualquer coisa que eu tiver que eu acho que tenha valor. Então, por exemplo, eu faço aqui um desenho, né? Posso Então, subir a primeira imagem que a gente tem no teu arquivo, Luiz? não, deixa a gente chegar nas imagens daqui a pouco, Tá. né? Posso subir um desenho, posso fazer um desenho aqui, ó. Tem até um desenho que eu tenho aqui, ó, não sei se dá para ver e tal. Para Tá? ver. Fiz um desenho. Achei bacana esse desenho e resolvi vender para você. Quer comprar esse desenho? É exclusivo, só você vai ter ele. Mas como que você garante isso? Eu posso tirar várias cópias desse desenho e passar para um monte de gente, né? Como que você vai me pagar uma coisa por uma coisa e eu vou garantir para você que eu não fiz mais cópias disso e que você realmente tem a única cópia autorizada pelo artista desse desenho, né? Então, com o NFT você consegue garantir isso. Então, se você quiser fazer esse negócio comigo, eu posso vender isso para você. A gente cria, então, um NFT para esse desenho
e ele vai ser seu a vida toda. E você poderá, né, comercializá-lo, poderá expô-lo na sua galeria de arte e tudo mais, porque ele é seu. Isso é só para o digital, Luiz? Não, ele pode ser para o físico também, né? Ele, inclusive, quando nós falamos dos blockchains, um dos exemplos que eu acho que eu não citei, mas que tinha sido levantado, é que você tem colecionadores de carros antigos que compram carro compartilhado. Então, eles fazem um contrato compartilhado, que é como um NFT, para um determinado veículo. Então, pega lá sei lá, um Ford T de 1920, e aí 1.000 pessoas resolvem comprar esse carro e compartilhar esse bem. Então, essas 1.000 pessoas dividirão esse bem e poderão comercializar livremente o seu milésimo pedaço, a sua milésima parte do seu bem a qualquer momento. Então, pode ser para coisas físicas também. Tá? Você tem uma Mas aí propriedade. o NFT para uma coisa física, um carro, um quadro, uma tela, por exemplo, o NFT ele está no contrato que é digital. E o contrato diz que aquele bem físico pertence à pessoa que comprou lá no contrato. Isso mesmo. E aí você tem, então, uma organização que vai dizer, olha, nesse bem físico, se eu dividir ele, né, não for um bem inteiro, se for dividido, vai dizer, olha, o pedacinho 3 de 100 é do Luiz, o pedacinho 5 de 100 é da Carol, e assim por diante. E vai identificar qual é o pedacinho 3 de 100, qual é o pedacinho 5 de 100 e assim por diante, né? Como se você estivesse realmente recortando aquilo e tendo uma cópia daquilo em seu poder. Então você tem o físico, pode ser que tenha o físico enviado para você, mas isso tudo está atrelado a um grande contrato digital, dizendo que você tem direito àquilo. E se se eu estiver vendendo um meme, daí o NFT ele está ligado àquele arquivo digital do meme ou ele é sempre um contrato? Ah, boa, você falou de memes, né? Vamos colocar na imagem, então, do primeiro meme que está aí? É incrível, né, gente? Cadê? Cadê meme? Peraí, que compartilha. Deixa eu colocar ele grande aqui. Ok. Vou ficar rica fazendo meme agora. Pois é, esse meme, o Nyan Cat, ele foi feito aí durante um evento virtual e ele é um gato que, baseado aí numa figura de um biscoito popular nos Estados Unidos, e foi feito esse desenho então, e ele foi popularizado, né, dessas coisas que não se sabe bem como, acaba caindo na graça das pessoas e elas recompartilham isso muitas vezes, então em algum momento, né, neste ano, né, esse trabalho já é antigo, mas neste ano ele foi, então, colocado no formato de NFT e foi vendido, então, por $500.000. Ah, mas eu não tenho uma cópia, posso ter uma cópia desse? Posso, né, inclusive está aí, né, a gente está vendo uma cópia dele, né, qualquer um pode dar um print screen na tela aqui e ter uma cópia desse desenho, mas só a pessoa que comprou o NFT é que tem direito sobre esse desenho. Então, tudo que a gente conhece sobre direitos autorais, etc., passa a ser dessa pessoa que tem que comprou o NFT. Né? Inclusive, você pode dizer o seguinte, o autor, quem foi o primeiro que desenhou isso, ele passa esse NFT para a pessoa poder ter a propriedade, mas a propriedade intelectual é dele. Então, cada vez que isso for revendido, ele ganha uma parte, ele ganha um royalty. Música, né? Como uma música, né? E aí a música também pode ser vendida no formato NFT. Então, posso vender uma música inteira, posso vender um trecho de uma música. Então, já há álbuns de artistas que estão sendo vendidos no formato NFT. O mesmo álbum que é lançado, que vai para as plataformas digitais, que as pessoas compram via as plataformas de streaming, ele tem também uma venda de NFT. Então alguém fala, eu vou comprar, eu quero ter essa canção para mim, né?
Ah, mas todo mundo tem também, eu posso colocar lá no meu Spotify? Pode. Mas você tem o selo que é seu? Não tem. Você só pode ouvir. Eu, além de ouvir, tenho o selo, é meu. Né? É como se fosse lá aquele livro autografado, né? Todo mundo pode comprar o livro, mas aquele que tem o autógrafo só você tem. Que tem lá a dedicatória para Carol, tal, só você tem. Então, é mais ou menos isso. Falando disso, Luiz, falando do copyright, né, de quem tem os direitos de uso, por exemplo, agora desse meme, se essa pessoa tem direito de uso, a gente é um direito de uso no sentido de copyright, por exemplo, a gente não poderia usar um print screen, porque quando a gente vai usar qualquer imagem da internet, a gente vai normalmente no copyright free, né? Você vai lá no Google, sei lá, eu quero um meme de gatinho, imagem, ele filtra, e aí você vai lá nos outros filtros do Google e põe copyright, você pode escolher pagos ou gratuitos. Aí se você pega um gratuito, são pessoas que colocaram as imagens lá para você usar gratuitamente sem ter que pagar. Quem tem um NFT automaticamente detém o direito de imagem da imagem que ele comprou o NFT. Você sabe dizer isso? Porque eu fiquei confusa agora, assim, se eu achar uma imagem que está como copyright free no Google, o Google faz esse mapping ou alguma ferramenta online faz esse mapping de essa imagem tem NFT, essa imagem não tem? Não, isso tudo é muito novo, né? Para o Google fazer esse tracing aí talvez seja ainda muito recente, mas a questão do copyright, ele pode ser acordado entre o autor, né, e quem vai ter, então, o direito daquilo dali para diante, né? Então, assim como uma licença Creative Commons, você pode dizer que tipo de licença você tem. Se pode ser copiado, se pode ser agregado outras coisas, pode ser melhorado, ou se apenas copiado, se tem que sempre ter o crédito enviado junto. Então, você pode acordar isso a qualquer obra que você tenha. Né? Então, qualquer coisa está sujeito a um acordo entre as partes. Então, tanto a gente pode estar olhando para uma imagem que quem comprou isso aqui por 500 mil tem o direito e pode dizer, olha, ninguém pode mexer nessa imagem, só eu posso vê-la, ou não, pode dizer, ok, eu quero mais é que todo mundo veja, porque quanto mais gente vê, mais ela vai valer, e amanhã depois eu posso vendê-la novamente por $1 milhão de dólares e não por 500 mil. Então, vai muito de cada caso, não tem uma regra única. Porque eu estou pensando aqui, quando você deu o exemplo do autógrafo, é quase que uma. É lógico, tem a coisa do. Um pedacinho disso aqui, isso é meu, né? E um outro viés disso é quando você vai ajudar um artista, ou você quer colaborar financeiramente com um artista, e aí você não compra o trabalho todo dele, mas você faz uma doação e de repente o artista pode te dar um pedacinho do NFT, né? Mas daí não quer dizer que aquilo te pertence, quer dizer que você tem, sei lá, 1% daquele. Pode até ser uma troca bacana para os crowdfundings, né? Para esses fundos virtuais que os artistas também estão buscando agora pela internet, quando eles querem fazer uma produção, eles colocam lá, preciso de 20 mil, cada um doa um pouco, pode ser uma contrapartida de quem doa esse valor, pode ser você ganhar um percentual do NFT. Sim, com certeza. Na verdade, não precisa ser um percentual do NFT, você pode ter esse NFT quebrado em 1000 pedaços, né? Então, cada um desses 1000 pedaços vai ter o seu numerinho, vai ter o seu código especificamente, tá? Então, o NFT não é único, ele pode ser para cada pedacinho. Tá? Posso ter 1000 NFTs que juntos compõem o valor total de uma obra. Isso, exatamente. Mas aí, como é que eu vou comercializar o meu? Se eu quiser vender o meu pedacinho do NFT, eu estou vendendo esse pedacinho do NFT, eu não estou vendendo a obra, né? Isso, exatamente. Então, se alguém, você comprou...
Imagina que você comprou ali um desses pixels ali, dessas estrelinhas que está ali na imagem, né? Um pixel ali branco que está no centro daquela estrelinha maior lá em cima. E aí você quer vender esse pixel para alguém, alguém coloca no mercado, se tiver alguém interessado, faz o preço e passa, então, esse NFT para essa pessoa e recebe o seu dinheiro e você não é mais dona desse pedacinho. E aí, de novo, essa venda é feita tipo um Bitcoin, essa venda é feita passando o número do. Isso, exatamente, sempre por uma cadeia segura. O NFT é um tipo de dinheirinho também, tipo o Bitcoin? Não, ele é a base só e você acorda qual moeda. Mas como isso tudo já está no mundo, né, das criptomoedas, normalmente as transações são feitas em criptomoedas também, tá? Mas não precisaria ser, Entendi. tá? Mas normalmente são. E o legal é que você pode colocar qualquer coisa, né? Então na próxima imagem a gente tem um outro exemplo de venda de NFT, que é um tweet, um simples tweet, uma mensagenzinha, tudo bem, que foi feita pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, e essa mensagem foi o primeiro tweet, né, que foi lançado na rede, e foi vendida por quase 3 milhões de dólares. Né? Então veja, Sim. não é nem obra de arte. Você sabe dizer se foi uma pessoa que comprou esse tweet? Não sei dizer, não sei dizer. Mas teve aí o leilão e foi arremate. Normalmente essas coisas são feitas por leilões, tá? A ideia é que você coloca um preço base e depois o leilão acontece, um leilão virtual, né? E as pessoas vão dando os lances e aí chega num determinado momento pré-estipulado, fecha o lance e aí quem deu maior leva então o bem que está sendo negociado. Interessante, né? Então a gente tem aí... Não, sabe o que eu estou pensando, Luiz? Eu estou pensando assim, com todas essas. Com um tweet virando um produto que está sendo comprado por 2,9 milhões, a coisa da segurança digital, ela já é travada, mas ela vai ser muito mais travada, né? Porque isso tudo tem que ser facilmente identificável, né? Se a gente começar a usar imagens que pertencem a alguém, não está muito aberto hoje, assim, para. Eu comprei, mas qualquer um, estamos falando aqui numa live, estamos usando o tweet que alguém pagou 2,9 milhões de dólares e não estamos nem falando no nome da pessoa. Mas a graça é essa, porque a gente pode usar, né, a gente tem acesso à mesma informação, mas a gente não é dono disso, né? É a mesma coisa se eu estivesse vendo um iate, eu vou lá na marina, vejo aquele iate maravilhoso, falo, nossa, que coisa linda, deixa eu tirar umas selfies aqui, eu tiro umas selfies, faço lá uma farrinha e tal, mas é meu iate? Não é, eu só posso olhar para ele. Entendi. Entendeu? Eu estou contaminada com a visão de copyright aqui, da gente usar alguma coisa que não é nosso numa apresentação digital, mas não é isso, né? Exatamente. Então eu posso ter acesso a isso, só não tenho a propriedade dele. Eu não posso vender isso porque não é meu. Se eu quiser vender esse tweet, ok, copio essa imagem e falo assim, eu vou vender, alguém vai me pagar alguma coisa? Não, porque eu não tenho nada que diga que ele é meu. Mas essa pessoa que comprou tem. Ele tem lá o NFT que diz, ó, isso aqui só eu tenho. Comprei no leilão e é meu. Então, é essa a diferença.